Neste domingo nós vamos dar atenção ao texto do Evangelho de João, capítulo 12, versículos 20 a 32 e realçar este versículo que diz: "E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim." Ao contrário dos outros três evangelhos, que narram em grande parte a atividade de Jesus na Galileia, o Evangelho de João coloca a sua ênfase nos acontecimentos ocorridos em Jerusalém. E a popularidade de Jesus era de tal modo nesta cidade que toda aquela multidão que se queria aproximar de Jesus para falar com ele, ou até mesmo só para lhe tocar, precisava de recorrer aos seus secretários, os apóstolos, para marcarem uma entrevista com o Mestre. E não eram só os judeus de Israel que estavam interessados em aproximar-se de Jesus. Eram também os chamados os gregos, que a Bíblia fala, que eram gentios convertidos, e outros simpatizantes do judaísmo que, a pretexto de uma peregrinação durante a festa da Páscoa à Cidade Santa, para adorarem o Deus de Israel, então procuravam ter esta aproximação com o nosso Salvador. E isto é o primeiro sinal daquilo que podemos chamar, e a própria Bíblia refere isso, podemos chamar a conversão das nações, e que levou Jesus mesmo a dizer: "Quando eu for levantado da terra, hei de atrair todos a mim." Homens e mulheres de todos os tempos e lugares atraídos para Jesus. Tinha chegado a hora de o Filho do Homem, Jesus, ser glorificado. Mas para isso ele teria de morrer. E por isso é que Jesus usa aquela metáfora do grão de trigo que, para produzir fruto, tem que cair à terra e morrer. Podemos dizer então que o resultado da morte de Jesus foi como uma colheita milagrosa, porque após a sua morte e ressurreição, muitos entraram e continuarão a entrar para o reino de Deus, para o seu reino. Por isso, podemos dizer que é uma verdadeira colheita de almas para o reino de Deus. Por isso é que não devemos encarar a morte de Jesus como uma derrota, mas sim como uma vitória, um momento de glória. Porque até Jesus refere-se a esse momento como a hora da sua glorificação. Mas, apesar disso, ou talvez por isso mesmo, Jesus sentiu a sua alma perturbada, ao ponto de dirigir-se ao Pai em oração, dizendo: "Salva-me desta hora." Mas tal como aconteceu naquele jardim, na oração que ele dirigiu ao Pai na véspera da sua morte, ele diz: "Não seja, porém, o que eu quero, mas aquilo que tu queres." Foi por isso que tu me enviaste ao mundo, precisamente por causa desta hora. A obediência ao propósito do Pai canta o mais alto. Jesus sabia que tinha de morrer para que o nome do Pai fosse glorificado. "Faça-se a tua vontade e não a minha." Esta devia ser uma oração que nunca deveria abandonar o nosso entendimento e os nossos lábios. Nós honramos e glorificamos o nome do Senhor quando nos submetemos com alegria e humildade à sua soberana vontade, tal como Jesus fez, uma obediência em amor. Esta seria uma boa maneira de nós imitarmos o nosso Mestre e Salvador. Em condições normais, quando há um confronto entre dois adversários, por exemplo, num duelo ou num ajuste de contas, o vencedor é aquele que sobrevive, aquele que continua vivo. No entanto, com o Evangelho tudo se passa ao contrário. Reparem, foi Jesus que morreu, mas foi ele o vencedor. Com a sua própria morte, Jesus venceu a morte, deixou o túmulo vazio, ressuscitou e então atraiu a ele todos quanto nele confiaram ou passaram a confiar. Ao sermos atraídos para Jesus, nós passamos a ser seus seguidores, e nessa condição de seguidores, nós passamos a confiar nele e só nele, e passamos também a servi-lo em amor e em liberdade.
nós morremos com Jesus para o pecado, mas, tal como Jesus ressuscitou, nós também seremos levantados, isto é, ressuscitados para a vida eterna. Tal como Jesus prometeu, o Pai há de honrar todo aquele que servir o Filho. Talvez estejas neste momento a pensar em ter uma vida espiritual mais forte, mais completa, e talvez por isso te sintas atraído por certos aspectos da igreja, as atividades, as pessoas, a música. Mas será que estás verdadeiramente atraído por Jesus e para Jesus? Pela sua palavra?